Com contador e consultor Valdir Paiva. Oferecimento Astecom, contabilidade, consultoria e treinamentos. Olha, 7h39 no quadro Momento do Empreendedor de hoje, a participação dele, do contador e consultor Valdir Paiva. Porque, gente, quem é que não sonha? É quem nunca pensou em abrir o seu próprio negócio. Aspirantes a empresários se aventuram no mercado em busca de oportunidades, mas muitos acabam jogando a toalha antes mesmo de darem o primeiro passo. E você deve estar se perguntando, quero abrir um negócio, por onde posso começar? É nosso tema de hoje, o Momento do Empreendedor com Valdir Paiva. Valdir, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Excepcionalmente, essa semana, né? Estamos aqui na terça-feira. Pois é, quinta é feriado, né? Exatamente. Semana que vem voltamos aí para a quinta e para aquele horário nosso das 6h40. Mas, realmente, Marcos, o nosso país, o Brasil, é um dos países mais empreendedores do mundo. E é uma tendência das pessoas terem essa veia empreendedora. E começa, na maioria dos casos, com aquelas pessoas trabalhando ainda como funcionários, como colaboradores de uma empresa, e aí vai começando a crescer aquela vontade, aquele sonho de abrir um próprio negócio. E hoje a gente vai trazer dicas aqui para que as pessoas possam ter mais êxito, porque realmente, de fato, o que você colocou, tanto as pessoas desistem quando começam a ver as dificuldades, como tem outros fatores também, a carga tributária alta, as dificuldades normais de se abrir um negócio e principalmente o que a gente vai enfocar aqui, a falta de planejamento prévio antes de você abrir esse negócio. Então realmente isso impacta bastante, a gente vai trazer dicas hoje aqui para amenizar isso aí, que esse futuro empreendedor possa vir a ter sucesso. Então vamos às dicas, né? Como iniciar e manter um negócio. O tema ele já sugere, né? Na verdade hoje muitas pessoas começam, né? Iniciam, mas por alguns motivos, alguns problemas que ocorrem já naquele início, não consegue dar continuidade. Inclusive tem dados aí de pesquisas que mostram que um percentual muito alto fecha as portas no primeiro ano, né, que abre. A gente viu um exemplo aqui na nossa cidade, por exemplo, agora recentemente, uma empresa abriu as portas aqui e em 15 dias fechou, né? Aqui no centro da cidade, uma empresa no setor de frutas e verduras abriu as portas, em 15 dias fechou. Então, isso aí, na verdade, a gente enxerga que faltou um planejamento. Então a primeira dica é que tem que haver uma preparação, né, Marcos, prévia, o que a gente chama de ter o conhecimento naquilo que você vai desempenhar. E como eu falei agora, esse conhecimento começa muitas vezes a pessoa como funcionário, né, como colaborador de uma empresa. Então você trabalha naquele ramo, naquele segmento, e aí você vai se identificando, vai adquirindo experiência. Então, o primeiro ponto é ter esse conhecimento naquela atividade escolhida. Outro ponto importante é estudar o mercado, que a gente chama de fazer uma pesquisa de mercado. Analisar o mercado. O mercado ele se divide em 3 partes: mercado concorrente, mercado consumidor e mercado fornecedor. Todo negócio ele precisa de clientes, claro, vai ter concorrência, isso é uma coisa que existe em qualquer segmento, e precisa de fornecedores, né? Se você vai escolher a área, primeiro você tendo aquele conhecimento, quer trabalhar com determinado setor, você vai ter que analisar quem serão os seus clientes, como é que está a concorrência naquela área que você pretende trabalhar, né, com o seu negócio, e quem vai fornecer o seu, seja em indústria, matéria-prima, seja em comércio, o produto que você vai revender, ou na prestação de serviço. Então, muito importante analisar o mercado, a região, poder aquisitivo da clientela,
E isso é um planejamento que precisa ser feito com antecedência. E aí o que é que ocorre? Nem sempre esse empreendedor, esse candidato a empresário, né, essa pessoa que quer abrir um negócio, ele faz esse levantamento e esse estudo. E aí é um dos principais motivos que levam ao fracasso precoce, digamos assim, de um negócio. Esse tipo de negócio que eu falei aqui para ser escolhido leva a pensar como vai abrir a empresa, né? Existem negócios formais e negócios informais. O negócio informal é aquele que não é constituído, né, legalmente. Tem muitas pessoas, principalmente autônomos ou pessoas que trabalham com pequenos negócios, que trabalham às vezes em casa, né, que não constituem uma empresa formalizada, não abre o CNPJ, né, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então esse ponto também é importante ser analisado. Qual tipo de empresa vai ser escolhido, qual o regime que a gente chama na contabilidade, regime de tributação, quando vai registrar o negócio. E aí existem, né, desde o MEI, microempreendedor individual, ao Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. E isso é muito importante também, Marcos, nesse momento procurar um profissional, um bom contador, para que seja orientado, seja feito todos os cálculos, que tipos de impostos vai pagar, né? Quais são as obrigações que tem em se abrir uma empresa. Claro que existe um custo, né, para você legalizar. Porém, existem os pontos positivos. Em outros programas nós vamos falar aqui, né, dos tipos de empresa, para detalhar melhor para o ouvinte. Mas é importante pesquisar. Tudo que a gente está falando até aqui, ele remete, Marcos, a um planejamento, né, a uma ferramenta que é chamada plano de negócio. Então, um plano de negócio é justamente aquele empreendedor, aquela pessoa que quer abrir uma empresa, sair colocando no papel todos os pontos. É, né? Fácil fazer esse plano de negócio? Bastante fácil, bastante simples. Eu pergunto porque, por exemplo, a gente conhece, é muito fácil a gente conhecer pessoas que nascem com a veia de empreendedor, né? Mas muitas vezes não tem, por exemplo, a habilidade de fazer um plano de negócio, né? É difícil e qualquer pessoa pode fazer, ou tem que ter uma consultoria, por exemplo? Qualquer pessoa pode fazer. Agora, em alguns pontos do plano de negócio, ele requer um conhecimento um pouco maior. Mas o próprio empreendedor, ele pode buscar essas informações. Eu já citei aqui, nessas dicas iniciais, de alguns pontos que compõem o plano de negócio. O plano de negócio é justamente você pegar um papel, existem modelos, né? Se você pesquisar na internet, né, sites de negócios, aqui na Astecon, no nosso escritório, a gente orienta sobre plano de negócio também, mas você pode pesquisar no site do Sebrae, por exemplo. Tem vários modelos. Se você botar lá no Google plano de negócio, modelo de plano de negócio, vai aparecer N modelos. Mas os pontos são esses que eu já falei aqui, né? Você colocar lá quem serão os seus clientes, qual é o público-alvo seu, localização, custos iniciais, existe o custo de abertura, né, de um negócio, o que é que você vai gastar de material, de matéria-prima, de maquinário, enfim, o que você for precisar, você tem que estimar, e aí para isso precisa fazer um levantamento, né, e aí o plano de negócio é você ir escrevendo e anotando todas as informações necessárias para você abrir o negócio, com antecedência, né. Não só os custos iniciais, mas quanto você vai gastar durante um mês. Ah, vou pagar X de aluguel, vou pagar mais tanto, vou precisar de um funcionário, né? Então, vou precisar ter um capital de X para iniciar e para manter, estimar, fazer uma estimativa, né? Uma análise futura de quanto é que você vai precisar estar vendendo ou estar faturando, né? Seja com o seu serviço ou com o seu produto que vai vender, para cobrir a sua despesa mensal e, evidentemente, sobrar e ter o lucro, né? Tudo isso antes de abrir o negócio. Tudo isso antes de abrir o negócio. Aí é onde está a questão. Muitas pessoas falam bastante na hora de abrir um negócio no capital. É claro, você precisa ter recursos.
ou seu, ou de terceiros, né, tomar emprestado, eu preciso de 20 mil para abrir um negócio. Então as pessoas dizem assim, o principal de abrir um negócio é o capital. Eu diria que é uma das principais questões, é um dos principais pré-requisitos. Mas esse planejamento, esse conhecimento prévio antes é mais importante, a experiência, né, saber o que vai fazer, é mais importante do que o capital. Vou dar um exemplo clássico aqui. A pessoa tem o dinheiro, mas não tem o conhecimento naquele ramo que vai abrir. Não, eu vou abrir um negócio porque eu tenho o dinheiro para abrir. Mas não tem o conhecimento e nem fez esse planejamento aqui, que a gente está sugerindo, né? Com esses itens. O plano de negócio fecha as portas na frente. Então, só o dinheiro, só o capital, ele não é suficiente. Né? Então, é necessário que você monte todos esses pontos no plano de negócio. Você pode fazer o plano de negócio sem até saber que está fazendo, sem intitular. Estou fazendo aqui um plano de negócio, mas se colocar no papel com antecedência, estudar o mercado, analisar, né? Sobre concorrência, um ponto importante que eu quero citar. Não existe nada que não tenha concorrência. Existe a concorrência direta e a concorrência indireta. A direta é muito simples. Eu vou botar um supermercado. Já tem supermercado na cidade? Tem. Pronto. Então o supermercado é um concorrente direto. Mas existem os concorrentes indiretos, né? Uma loja, vamos supor que um consumidor vai comprar um presente, né, Marcos, para uma pessoa. Então, esse presente pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma roupa, pode ser um calçado, pode ser um perfume, pode ser... Então, nesse momento, perceba que todos esses segmentos estão concorrendo entre si, né? Então, às vezes a gente perde um cliente para outro concorrente que não necessariamente é do meu ramo. Mas eu posso optar em estar, né? Eu posso tomar um sorvete. Não vou tomar o sorvete hoje. Vou para praticar um esporte. Vou assistir um filme, né? Então, naquele momento, existem concorrências que a gente chama de indireta. Então, esses pontos são os pontos principais de você estar colocando nesse chamado plano de negócio. E aí, claro, como eu falei aqui, é sempre bom, e você perguntou, qualquer pessoa pode fazer um plano de negócio? Pode, mas é importante ter boas assessorias, é importante ter um acompanhamento, né? Existem aí, não só o contador, mas você falou uma consultoria, pode-se fazer. Isso vai muito do recurso e da complexidade desse negócio. Existe negócio que você começa até em casa, né? Existe prestações de serviço. Hoje, como eu falei no início aqui, o Brasil é um dos países que tem o maior número de empreendedores, né, de empreendimentos. E algumas pessoas vão empreender, vão abrir um negócio por necessidade mesmo, né? Não conseguir uma colocação no mercado de trabalho, está desempregado, enfim. E aí, muito importante, está inovando também nesse momento, está buscando o que a gente chama de diferencial, né? Tem que ter diferenciais. Se você for fazer a mesma coisa que todo mundo já faz, não dá certo. Dá, mas por um determinado tempo. Por quê? Porque tem muita gente fazendo já a mesma coisa. Por isso que muitas empresas fracassam? Sim. Hoje se copia muito, né, as coisas. Tem um ditado na propaganda, né, no marketing, né, que tudo se cria... Nada se cria, tudo se copia. Ou aí criou o inverso, nada se cria, tudo se copia, quando na verdade precisaríamos inovar e criar. Eu costumo dizer que copiar é interessante, mas você tem que copiar melhorando. Você tem que ver. Bons exemplos existem, né? Como também você analisar a concorrência é importante. Você vai olhar para o seu concorrente ou para o seu futuro concorrente, que você vai entrar para abrir um negócio, você vai olhar o ponto forte do seu concorrente e o ponto fraco. Falei semana passada aqui sobre atendimento, né? Repercutiu bastante isso aí, porque realmente a gente tem aquela questão do histórico, né? Não é um atendimento muito bom, mas justamente você vai abrir um negócio, olha que os seus concorrentes não atendem bem, o que é que você vai fazer? Atender melhor do que ele. Localização do meu concorrente não é boa. Consegui aqui um local, um ponto, né? Melhor do que o do concorrente. Aí você vai ganhar com isso. Preço, né?
forma de pagamento, enfim, tem que ter algo diferente. É o diferencial, tem que ter algo melhor do que o que já existe. Porque senão vai ser mais um. Concorrência é muito grande. Uma coisa que eu observei aqui nessa sua fala, desde o início, é que, por exemplo, a gente não pode ter. Acho que a pressa ela é inimiga para abrir qualquer negócio. Você trouxe aqui para a gente aqui a importância de fazer um plano de negócio, de pesquisar o cenário, de pesquisar o ramo também em que eu vou entrar, né, de ver, por exemplo, levantar informações sobre a concorrência. Então tem que respeitar um tempo, eu não sei se a palavra certa seria essa, de maturação para poder colocar realmente o meu negócio, né? Exatamente. Essa pressa que você falou é um dos fatores também. Quando você vai abrir um negócio, seja por necessidade, ou seja por realmente, como você falou no início, tem pessoas que têm aquela empatia, né? Tem aquelas pessoas que já se identificam, tem aquele empreendedor nato, né? Que já tem aquela veia empreendedora. Então, você às vezes queima essas etapas, né? E vai e coloca lá o negócio, quando na verdade ainda não estava no momento. Você não estava com todos esses pré-requisitos aqui no ponto para iniciar. Então, isso contribui realmente. Se você puder levantar, tem pessoas que passam um bom tempo se preparando, né? Não só financeiramente, mas em termos de conhecimento, em termos de análise daquele ramo e daquele mercado que quer entrar. E isso conta ponto, né? Você vai diminuir, todo o planejamento ele tem por objetivo minimizar os erros e aumentar os acertos, consequentemente. Então, esse tempo é importante para você dizer, não, agora realmente... por isso que a gente vê muitos empreendimentos fechar, mudar de endereço, colocou num ponto, daqui a pouco está no outro. Né? Mudar de nome, né? Mudar de nome, que não é uma estratégia de marketing, né? Depois a gente vai falar sobre marketing aqui em outro programa, mas não é uma boa estratégia. Estratégia é você estar mudando aquilo que foi pensado no início. Olha, eu se eu fosse você aí, empreendedor, me ligava muito nessas dicas do Valdir, viu? Porque são dicas realmente importantíssimas. Por exemplo, o Vitor Alberto Santos, ele disse que colocou aí um carrinho de lanche, né? Só que o empreendimento dele não durou 3 meses, né? Ele coloca que é muito difícil, né? A gente não sabe a história aqui do Alberto, mas pode ser um exemplo clássico de alguém que não pensou, por exemplo, não pensou antes de colocar esse empreendimento? Existem fatores que a gente chama de fatores internos e externos. Os fatores internos é o que depende de você. Né? O que é que depende de você? Depende de você buscar o conhecimento, depende de você fazer a pesquisa, depende de você levantar o dinheiro, etc. E fatores externos são fatores que a gente não domina. Né? Por exemplo, uma crise econômica, uma pandemia, um fator climático, né? Você planejou fazer algo ali, quem depende de entretenimento, por exemplo, à noite vai e choveu, né? Então aquilo ali gerou um prejuízo. Você deixou de vender em função de uma chuva, você deixou de vender em função de uma época de crise econômica ou de seca, né? Na nossa região é comum. E tem também as épocas sazonais, que a gente aparece muitos empreendedores naquele momento. Aqui em Caicó, por exemplo, na Festa de Santana, no Carnaval, fim de ano, Páscoa, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, que teve agora no domingo. Então há um apelo muito grande, maior, e termina que aparecem pessoas fazendo e vendendo algo, né, ou prestando algum serviço naquela época ali. E aí, naturalmente, há um aumento de empreendedores empreendedores de época, ou sazonais, que a gente chama, que muitas vezes fazem só aquele trabalho, ou prestam aquele serviço, ou vendem aquele produto só naquela época, né? E aí tem uma dificuldade para manter o negócio em outros tempos. Acontece isso também com quem já é estabelecido. Na nossa região existe uma predominância na renda, né, das pessoas que são funcionárias públicas, de aposentados. Comércio em Caicó predomina, mas você pega dentro de um mês, por exemplo, tem as semanas boas, né, e as semanas mais fracas de vendas, porque é quando o dinheiro acaba, por exemplo. Então você pega a última semana do mês e a primeira do mês que vai entrando, tem uma injeção de recursos, porque o pessoal está recebendo, né, o seu salário, está recebendo seus vencimentos. Então isso ocorre também muito, eu não sei realmente o ouvinte aí que colocou o porquê, né, os porquês que levaram a não dar certo o negócio, mas
é uma coisa que não é difícil, mas é um pouco complexa. Você tem que analisar uma série de fatores. Valdir, obrigado pela sua participação. Até próxima quinta-feira, né, aqui no nosso programa. Ok, vamos adiantar o tema, né? Vamos Como lá. é de praxe, estamos quinta-feira voltando para o dia normal, horário de 6h40, e outro tema que é ligado, né, à questão de negócio. O que fazer para combater a inadimplência? Olha aí, né? É o famoso fiado, né? Que assola aí muita gente. Como é que dizia? Deixa pendura aí, né? Deixa para amanhã, deixa na conta né? do Geraldinho aí, né? Geraldinho acerta depois, né? Então pronto, até quinta da próxima semana. Forte então, abraço. Deixa só os seus contatos rapidinho aí, por gentileza. O nosso blog, Valdir Paiva, né? Com o Instagram do blog Valdir Paiva, onde tem aí todas as dicas, os vídeos da entrevista com você semanal aqui, e todo dia a gente está colocando lá temas ligados a empreendedorismo e mercado de trabalho, e o Instagram também nosso da Astecom RN. Muito bem, são 8 horas aqui em Caicó. Conversamos com o Valdir Paiva aqui no nosso Panorama 95 nesta manhã de terça-feira. Olha, o Corpo de Bombeiros Militar do RN vai inaugurar em breve uma sede na cidade de Currais Novos. A informação foi confirmada em entrevista a Geraldo Oliveira, aqui para o nosso Panorama 95, pelo comandante regional dos Bombeiros no Seridó, Major Alcione Araújo. Vamos à matéria aqui no nosso Panorama 95. Bom dia a todos os ouvintes. É um planejamento do governo do estado a interiorização do nosso serviço, né? Então, nesse planejamento está inserido a criação da unidade em Currais Novos. Então, essa unidade será inaugurada, será iniciada provavelmente esse mês de junho agora, e ela será totalmente formada pelos militares que recém-formados agora lá em Natal. Então é uma vitória, né, para a gente aqui da região do Seridó. Vai ajudar muito a unidade aqui de Caicó, porque vai diminuir os municípios que nós atendemos hoje no